Salve, galera! Vamos continuar com a nossa correção de exercício e agora com exercícios da lista 5, exercício de número 2. Então vamos lá. Diz o seguinte: um automóvel de massa igual a 1 tonelada move-se ao longo de uma estrada reta com velocidade escalar. Então isso é importante. E a velocidade escalar de 90 km por hora. Freando-se o automóvel, suas rodas são travadas e ele percorre 50 metros até parar. Supondo constante a força de atrito que atua sobre ele durante a freada, o módulo dessas forças em Newton é igual a. Okay? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer no exercício igual a esse é extrair as informações. E antes de extrair as informações, eu preciso desenhar como está sendo aplicada as forças, ok? Então, olha só, eu tenho aqui um bloco, né? Vou desenhar um quadradinho. E esse quadradinho, ele tem uma velocidade V, ok? Tem uma velocidade V, que a gente já sabe qual é, de 90 km por hora. E uma força de atrito, ou seja, uma força que age contrária ao movimento. Então, se o automóvel está indo para frente, a força de atrito é para trás. Se o automóvel está indo para a direita, como nesse caso a gente desenhou, a força de atrito é para a esquerda. Tranquilo? Então, vamos lá. A massa do carro a gente já sabe que é 1 tonelada. E ele percorre uma variação do espaço de 50 metros. Beleza. E agora, como que eu resolvo? Para resolver, gente, é muito simples. Basta lembrar o quê? Que velocidade está em quilômetros por hora, ok? E ele pediu em Newton. E a gente sabe que 1 Newton é igual a 1 quilograma vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Então perceba que só a minha variação da distância está na forma correta, que é metro. Então eu preciso transformar todos os outros. Para transformar a velocidade de km por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Isso aqui me dá 25 metros por segundo. Para transformar tonelada em quilo, basta lembrar que 1 tonelada é igual a 1.000 quilos, ok? E 1.000 a gente escreve como 10 à terceira. Tranquilo? Então, olha só, já tenho em quilos, já tenho metros por segundo e já tenho o espaço em metros. Beleza. E agora, o que falta? Ora, para mim poder calcular a força de atrito aqui, que está no sentido contrário ao movimento, ou seja, está freando o automóvel, eu tenho que fazer o quê? Tenho que recorrer a alguma outra coisa que me dá a aceleração. E olha só, se o carro está em movimento e ele está tendo uma força que diminui o seu movimento, essa força é a força de atrito. E essa força precisa ter uma aceleração, ok? Definição, força igual massa vezes aceleração. Beleza. Então, como que eu acho essa aceleração dessa força para eu poder calcular ela? Simples. Se o carro está em movimento com uma aceleração sobre ele, esse carro está em MRU-V, movimento retilíneo uniformemente variado. Tranquilo? Então, eu posso me utilizar lá das leis, lá dos conhecimentos, lá das equações de movimento da MRU-V, ok? Do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, todas aquelas equações servem para aplicar aqui, tranquilo? Por isso que eu sempre falo nas aulas que cinemática e forças são muito próximas. Por quê? Porque constantemente eu estou me utilizando uma da outra para resolver os exercícios, tranquilo? Então, vou me lembrar lá das equações do MRU-V. No MRU-V eu tenho o seguinte, tem 3 equações: vovô ateu, sorvetão e Torricelli. No vovô ateu, eu tenho velocidade inicial, velocidade final, tenho aceleração, que é o que eu quero saber, e tenho tempo que não me foi dado. Opa, o tempo não foi dado, então sorvetão também não serve.
o que vai servir vai ser a equação de Torricelli, ok? Então, vou usar aqui. V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Lembrando que eu tenho todos esse aqui. E esse aqui é o meu V0, né? Olha só, eu não coloquei aqui, mas esse aqui é o meu V0. Por quê? Porque ele estava numa velocidade escalar de 90 km por hora. Porém, ele começou a frear. Logo, a velocidade final dele vai ser o quê? 0. Ok? Porque o carro vai parar consecutivamente. Beleza? Então, vamos lá. Só substituir na fórmula. Então, eu tenho que 0 ao quadrado é igual a 25 ao quadrado mais 2A, que é o que eu quero saber, vezes ΔS, que é 50. Tranquilo? Posso interpretar, ó, esse mais aqui, eu só seguir a fórmula, mas posso interpretar que é o quê? Que a aceleração é negativa. Tranquilo? Por que ela é negativa, professor? Porque ela está no sentido contrário do movimento. Olha só, ela está desacelerando. Sentido contrário, sempre negativo, ok? Então, eu posso deixar tanto positivo, que no final o resultado dá positivo, ou vir aqui mudar para negativo. Tanto faz, só que eu tenho que lembrar o que eu estou considerando, beleza? Então, eu vou colocar negativo aqui, só para a gente se lembrar disso já no começo. Então, ó, passo tudo isso aqui para o outro lado, e eu tenho que 2A é 2A, vezes 50 é 100A. Então, 100A, ou seja, 100 vezes A, é igual a 25 ao quadrado. 25 ao quadrado é igual a 625. Logo, para isolar o A, basta dividir 625 por 100. Fazendo isso, eu tenho que a aceleração é de 6,25 metros por segundo ao quadrado. Vou notar assim, porque é um sistema mais moderno, tranquilo? Mas é a mesma coisa escrever assim, metros por segundo ao quadrado, e escrever assim, ok? Beleza, professor. Achei minha aceleração. E agora, o que eu faço? Bom, se eu quero calcular a força de atrito, lembrando que a força de atrito, a resultante não é igual a zero, então eu tenho que a força de atrito, nesse caso, vai ser massa vezes aceleração. A massa é o quê? 1000 quilos, não é? Então, a força de atrito vai ser 1000, ou melhor, 10 a terceira vezes a aceleração, que é 6,25. Invertendo a ordem, eu tenho o seguinte: força de atrito é igual a 6,25 vezes 10 a terceira. Olha só o que me sobrou. Portanto, gabarito da letra E. 6,5 vezes 10 a terceira newtons. Beleza, pessoal? Então, esse foi o exercício dessa aula, o segundo exercício. Espero ver vocês aqui no próximo exercício. Espero que tenham entendido tudo. Podem deixar aí nos comentários se não entendeu alguma coisa. Beleza? E até mais.